Então nós estávamos falando então que nós somos um ser triuno, ser espiritual, não devemos andar sobre a carne, mas sim sobre o espírito, e que as funções do espírito é intuição, consciência e comunhão. E no último domingo nós aprendemos que nós devemos deixar o espírito fluir. Então foi um culto abençoado. Quem estava aqui semana passada? Foi abençoado, né, irmãos? Foi muito bom, porque nós praticamos aquilo que nós aprendemos durante o mês. E hoje nós vamos começar também aprendendo algo para no final do mês nós praticarmos. Você vai ver que no final desse mês a sua vida vai ser totalmente diferente do que você está hoje. Você pode escrever, escreva num caderninho, escreve lá no teu espelho, pode colocar lá assim: a minha vida vai ser totalmente diferente no final desse mês. Sabe por quê? Porque você vai aprender sobre a alma e o quão importante ela é na sua vida. E o quanto ela interfere na nossa vida. Então você vai aprender sobre perdão. E dói perdão, né? É um assunto que mexe. É um assunto que abre a ferida e coloca sal na ferida. Mas você vai aprender o quão importante é o perdão. Você vai aprender as funções da sua alma. E hoje eu quero falar sobre a alma. Eu queria continuar essa mensagem. Eu queria já abrir em João capítulo 12. João capítulo 12, verso 23 ao 28. O Éder disse semana passada o que a Bíblia diz, que nós temos uma casca. E essa casca ele deu até o exemplo, e hoje eu vou dar o troco, tá bom, Éder? Fique em paz que eu vou te usar. E nós temos uma casca, e essa casca é a nossa alma. E essa alma precisa ser quebrantada, essa alma precisa ser quebrada, para que o Espírito possa fluir. Quantos lembram? Isso é verdade. E aí Jesus vai explicar isso em João capítulo 12, verso 23. Ele diz assim aos seus discípulos: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, essa é a tua palavra e eu quero expô-la, mas eu quero pedir que teu Espírito carregue ela de unção, de graça, de sabedoria e principalmente de revelação. Eu oro para que os meus irmãos tenham totalmente revelação das Escrituras, para que eles saiam daqui totalmente transformados na sua alma, em nome de Jesus. Amém. Então Jesus está falando aqui primeiramente a respeito da sua vida. Ele é a semente que viria. É Ele que caiu na terra e morreu para que desse muitos frutos. Hoje você é fruto de Jesus. Porque Jesus veio como semente, morreu na terra e ressuscitou, hoje você é o fruto dele, amém? Então Jesus estava explicando para os discípulos o que iria acontecer. Ele falou: eu vou morrer, mas quando eu morrer, eu vou dar muito fruto. E Deus estabelece um princípio, mas a segunda coisa que ele está falando aqui é sobre a nossa alma. Que a nossa alma ela deve ser quebrada. A nossa alma ela deve morrer perante Deus para que nós tenhamos vida, para que você tenha frutos. Quando a Bíblia diz ali no verso 24, volta o verso: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Que fruto que é esse? Gálatas 5, 22. Vamos ler lá, que fruto que Jesus está dizendo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Quem quer ter paz aqui? Amém. Paciência. Quem quer ter paciência? Nossa, deram quase um glória a Deus, viraram mortal. Amabilidade, bondade, fidelidade. O que o Éder acabou de falar é um fruto do Espírito. Passa. Mansidão. Quem quer ser mais manso? Eu estou precisando também. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o fruto do Espírito também é o domínio próprio. Nós precisamos fazer com que a nossa alma morra diante do Senhor, a nossa casca seja quebrada, para que o Espírito possa fluir. Quando o Espírito fluir, eu vou ser manso, eu vou ter domínio próprio, eu vou amar os meus irmãos, eu vou amar as pessoas do mundo.
eu vou manifestar os frutos do Espírito. Mas ninguém consegue manifestar os frutos do Espírito enquanto essa casca não é quebrada, enquanto a sua alma não é subjugada, colocada diante de Deus ao ponto de ser transformada conforme a vontade do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. É importante que você entenda. Então, vamos fazer um teatro aqui, Eder. Sobe aqui. Chega aí, Léo. Sobe aí também. A gente vai fazer uma encenação. Vocês têm que encenar, tá? Você não vai fazer que nem eu não, Eder. Eu fiquei parado ali, vai ter que encenar. Coisa que gordinho consegue fazer. Ele falou, consegue. O que vai acontecer? Vocês dois estão dirigindo no trânsito, tá? Vocês estão dirigindo no trânsito, entra dentro do seu carro aí, Eder. Isso, muito bem. Entra dentro do seu carro agora, Léo. Isso. Agora vocês estão dirigindo, vocês vão encenar. E aí o Léo foi fazer uma ultrapassagem aonde não podia. E aí o Éder dá uma fechada no Léo. E aí, vamos lá, encena aí, irmão. Dá uma fechada no Léo, você parou? E parou nessa situação aqui. Esses caras se embicando no trânsito. Acontece isso ou não? Quase não, né? Aqui em Itatiba não, graças a Deus. Agora, aqui tem duas respostas. Se eles são um ser espiritual, que tem a sua casca quebrada, que estão subjugados e tem mansidão, domínio próprio, ama as pessoas, haverá um tipo de resposta. Mas se eles são seres que a casca está lá grossa, está calejada, que a alma está marcada, o cara está magoado, está chateado, o cara é rancoroso, o que vai acontecer nessa situação? É outra resposta. Amém? Então o que vocês vão fazer agora? Agora eu quero que vocês dêem a resposta na encenação. Não, você que sabe. Você que manda, valendo. Amém. Essa foi a encenação. O Léo foi a casca e o Éder foi o crente. Aqui tem duas respostas. E você vai perceber isso na sua vida. Quando você é um ser espiritual e você busca o Senhor e você dá os frutos do Espírito, você pode tomar a fechada que for, irmãos. Você vai ficar bravo, sim ou não? Sim, pode falar sim, irmãos. Não tem quem não fique bravo. Mas a questão é que a sua resposta vai ser diferente, porque o ser espiritual ama as pessoas e não xinga as pessoas. É isso que nós queremos explicar e que você entenda que enquanto a sua alma não for derramada perante o Senhor e transformada, você vai continuar dando respostas que o Léo deu. Vai xingar, vai querer descer do carro e brigar, vai querer bater um no outro. Por quê? Porque essa é a resposta do homem carnal, da alma que ainda não foi quebrantada diante do Senhor. Amém? Agora o Léo desce, vou usar mais o Éder aqui. Obrigado, Léo. Segunda situação, o Éder acordou. Vai ensinando a Éder. O Éder acordou, estava lá no seu dia a dia, acordou 5 horas da manhã, porque é um homem trabalhador. E aí ele levantou da cama, foi sair da cama, deu com o dedinho na ponta da cama. Parou agora. Qual seria a sua resposta? Não precisa responder não. Mas qual é a sua primeira resposta diante dessa situação? O que você faz quando você está saindo, você deu com o dedinho na ponta da cama, e aí o que você fala? Glória a Deus, amém, aleluia. E aí, Éder, o que você falaria? Na cama. Cama de Satanás. Amém, Éder, obrigado. Dá uma salva de palmas para o Éder. Essa resposta a essa situação, acontece ou não acontece? Quem já bateu o dedinho na ponta da cama aí? Miserável cama, né? Mas acontece, eita, aleluia. Mas acontece, situações assim acontecem o dia inteiro. E o que define a sua resposta diante dessas situações é o quanto a sua alma está quebrantada diante de Deus. Porque se você é um homem carnal, uma pessoa que sua alma ainda tem o domínio da sua vida, a partir do momento que acontecem essas situações, você não vai tomar decisões baseadas em Deus.
Quando o seu patrão chamar a sua atenção e você é um homem espiritual, você vai dar uma resposta espiritual. Mas quando você é um homem carnal, você vai dar uma resposta segundo não a vontade de Deus. Por isso que é importante nós quebrantarmos a nossa alma e nós vamos aprender o que é alma. Porque às vezes nós estamos falando aqui, mas o que é quebrantar a alma, mas o que é alma? Então você vai aprender hoje. E Jesus explica aqui, volta lá no verso 25, Iso, por favor. De João, capítulo 12, verso 25. Olha outra coisa que Jesus explica aqui: aquele que ama a sua vida, perderá. Às vezes Jesus, ele fala umas coisas assim, aí você fala, meu Deus, não estou entendendo nada. Porque aquele que ama a sua vida, perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Jesus está explicando que se nós amamos a nossa alma, nós amamos o nosso ser, nós vamos perder a vida eterna. Por quê? Porque eu dou mais valor para as coisas dessa terra, eu dou mais valor para as coisas que é minha, pessoal, do que para o reino de Deus. E Jesus está estabelecendo um princípio aqui que você vai falar para o seu irmão: quem perde, ganha. Fala para ele: quem perde, ganha. No reino de Deus é totalmente diferente do que no mundo. No mundo você é incentivado a ganhar. O primeiro lugar que é reconhecido. Quem lembra quem foi o segundo lugar da Copa do Mundo 2006? O segundo, não estou nem falando terceiro, o segundo lugar. Quem lembra? Tem um irmão dentre centenas. Por quê? Porque ninguém lembra do segundo lugar no mundo. Ninguém lembra de quem perdeu no mundo. Só lembra do primeiro. Eu não estou lembrando nem do primeiro, mas Itália, né? Foi quando o Brasil ganhou da Itália, não foi? Não? Não, eu também não sabia. Era só para dar um exemplo, entendeu? Mas o que acontece? No mundo não se valoriza. Mas no reino de Deus, a Bíblia diz que Jesus falou assim: se perdeu, ganhou. Quanto mais você perde, mais você ganha. E às vezes você fala, é um absurdo isso, não pode acontecer assim. É assim que acontece. Por exemplo, esse princípio, irmãos, tem que permear a nossa vida em tudo que nós fazemos. É o exemplo do perdão. O perdão tem lógica o perdão? Não. Porque alguém errou contra mim, fez alguma coisa ruim contra mim, e aí eu decido liberar ele, liberar perdão para ele, ou seja, abrir mão do meu direito por ele, que fez mal para mim. Faz sentido? Não faz sentido no mundo. Por isso que o mundo não perdoa. Mas para nós faz sentido o perdão. Por quê? Porque nós fomos perdoados. Nós éramos pecadores e causamos todo tipo de pecado contra o Senhor. Mas esse louvor que nós cantamos, eu acho ele lindo, eu acho ele poderoso, eu acho ele um louvor de fogo, de buscar o Senhor. Mas tem uma frase que ele diz que eu acho que é a chave desse louvor, que é: o Senhor me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu não precisei explicar para Deus os meus pecados para Ele me perdoar. Ele me perdoou sem eu explicar. Por isso que nós perdoamos os outros, porque Ele nos perdoou. Não é porque você tem que merecer. Ninguém merece perdão, irmãos. Ninguém. Mas nós perdoamos porque Ele perdoou. Perceba, aquele que perde, ganha. Jesus perdoou uma multidão de pecados, mas Ele ganhou uma família celestial. Hoje tem milhares e milhares de santos esperando a volta do Senhor. Por quê? Porque um dia Ele perdoou pecados. Quantos estão entendendo? Diga amém. Andar a segunda milha, a Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo: se um irmão pedir para você andar uma milha, anda 2. Perde mais um pouco. Aí ele também diz assim, logo após: se o irmão pedir uma capa, dá a roupa. Não dá só a capa não. Perde um pouquinho mais. Ele também vai dizer, olha que absurdo: se alguém te der um tapa na face, faz o quê? Dá outra. Quando alguém te dá um tapa na face, se você já teve essa experiência, o que você quer fazer? Dá outro. E Jesus está falando, dá outra.
Olha que absurdo, por quê? Porque no reino de Deus quem perde, ganha. Fala para o seu irmão, quem perde, sempre vai ganhar. Jesus estabeleceu um princípio, e se você seguir esse princípio, você vai ser abençoado na sua vida. Só que dói. Mateus capítulo 10, verso 37. Jesus diz para orar pelos nossos inimigos. Quem consegue orar pelos nossos inimigos? Você deveria. Mateus capítulo 10 vai dizer assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Passa. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Passa. Quem acha a sua vida perderá. Quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Jesus está falando, se perdeu ganha. Enquanto você estiver perdendo a sua alma, renunciando a sua alma, subjugando as suas vontades, mente, emoções diante do Senhor, você vai ganhar. Haverá recompensa, mas não é do homem, é de Deus. Enquanto você está ganhando aqui na terra, o que é ganhando aqui na terra? Alguém te dá um tapa na face, você dá um murro, derruba e mata o cara. Isso é ganhar aqui na terra. É enquanto alguém te rouba alguma coisa, você rouba algo muito maior. Enquanto a sua esposa conta uma mentira para você, você conta uma mentira muito maior, porque você é vencedor. Isso é ganhar no mundo. Mas para Deus não. Aquele que perde, aquele que perdoa, aquele que renuncia, esse tem um galardão diante do Senhor. Verso 42. Se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá sua recompensa. Ninguém perde diante do Senhor. Amém ou não amém? E é por isso que Paulo vai dizer em Gálatas, pode abrir Gálatas 2:20, Paulo vai dizer que agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque Paulo decidiu morrer para a sua vida, para que a vida de Cristo pudesse manifestar. É isso que nós devemos fazer, morrer para nossas vidas, para os nossos egos, para os nossos desejos pessoais, para que Cristo possa se manifestar. Irmãos, Cristo não vai se manifestar nessa geração, na sua família, como o Éder disse, se você não morrer para si mesmo. Se você não entender esse princípio, que quem perde, ganha. Amém ou não amém? Então vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 25. Isso aqui foi a introdução, agora nós vamos entrar na mensagem. Então você é um ser triuno que foi regenerado. Fala, o meu espírito foi regenerado. A minha alma deve ser transformada. E o meu corpo será glorificado. Agora fala para o seu irmão aí. Vocês não decorou, né? Fala assim, fala para o seu irmão, pode falar. Fala, meu espírito foi regenerado. Agora explica para ele o que é regenerado, por favor. Regenerado é regenerado, é isso aí, volta aqui. O que é ser regenerado? É nascer de novo. Ele foi gerado novamente, amém? Então o seu espírito foi gerado novamente quando? Quando você aceitou Cristo. Quando você entregou a sua vida a Cristo, quando Deus te chamou, porque foi Ele que te chamou, não foi você que encontrou Ele, amém? Quando Ele te chamou e você entregou a sua vida para Ele, aí você nasceu de novo, a Bíblia diz. E aí seu espírito foi regenerado. Mas você tem uma alma, e essa alma tem que ser transformada diariamente. E você também tem um corpo que não tem mais jeito, irmão. Você só precisa cuidar dele de uma forma saudável. Porque o seu corpo, ele está condenado e ele vai ser glorificado quando Jesus vier, amém? Então olha que interessante, 1 Tessalonicenses, volta lá, por favor. Irmãos, orem por nós. Não. 5:25, tá certo? Bom, orem por nós. Passa. Qual é o primeiro? Não. Não, não é esse texto não. 1 Tessalonicenses. Coloca 23. 5:23. Ah, sim. É eu que errei, irmãos. Perdão.
Olha lá, vamos lá. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele confirma isso que nós estamos falando, que nós somos o ser triuno e que nós devemos apresentar diante do Senhor as três áreas da nossa vida irrepreensíveis. Por isso que nós devemos cuidar de espírito, alma e corpo. Então, se queremos glorificar a Deus na nossa vida, precisamos entregar totalmente espírito, alma e corpo. Volta lá em João capítulo 12, no verso 27 e 28, Isa. Olha o que Jesus vai continuar dizendo na parábola do grão. Agora a minha alma está angustiada. Jesus está falando, eu estou angustiado. Acaso devo orar, Pai, salve-me desta hora? Jesus está perguntando. E olha o que ele mesmo responde. Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Passa. Pai, glorifica teu nome. Aí, irmãos, vem uma resposta do céu. Então uma voz falou do céu: eu já glorifiquei meu nome e farei novamente em breve. Deus está falando para Jesus a partir do momento que ele explica para os discípulos: quando você perder a sua vida, quando você estiver angustiado na sua alma, quando você estiver triste, abatido, em depressão, quando você estiver assim, faz o seguinte, coloca tudo isso diante do Senhor e faz a vontade de Deus, não faz essa vontade que você está sentindo. Por quê? Porque aí você vai glorificar o Pai. Você vai ouvir, quando você fizer isso, uma voz dos céus dizendo: eu estou sendo glorificado sobre a sua vida. É por isso que eu falei que eu estou pregando o que eu estou vivendo, porque eu estou cansado, eu tive uma semana exausta, eu fui dormir madrugada a semana inteira, mas eu subjuguei a minha vontade, que era ficar na minha cama gostosinha, para vir aqui pregar para os irmãos e abençoar a vida da igreja. Quando eu faço isso, eu estava sentado aqui, e eu estava falando para Deus, falei: Deus, me dá um novo ânimo, me renova, porque eu estou cansado, e às vezes eu vou enrolar uma palavra ou outra, porque quem está cansado enrola, e eu ouvi Deus falando no meu coração: eu estou sendo glorificado na sua vida, porque eu decidi renunciar às minhas vontades, para que Deus seja glorificado. Esse é o estilo de vida que Jesus está ensinando para os seus discípulos, para a sua igreja. E olha que Deus diz, Deuteronômio capítulo 4, verso 29, o porquê que nós devemos entregar espírito, alma e corpo. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, outra vez, e se buscarem de todo o coração, de toda a alma, o encontrarão. Deuteronômio 6,5. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Coração é espírito, alma é o quê? Alma é alma, e de toda a sua força. Onde que você tem força? No corpo. Ame o Senhor de espírito, alma e corpo. Busque o Senhor, porque quando vocês buscam o Senhor de espírito, alma e corpo, vocês o acharão. E Deuteronômio 10, 12. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de vocês, somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele, que ame e o sirva o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Então nós devemos entregar a nossa alma ao Senhor, amém? E aí, o que é alma? E qual que é o problema de viver pela alma? A alma é a sede da nossa mente, vontade e emoções. Mente, vontade e emoções. Fala em voz alta: mente, vontade e emoções. O que é a mente? A mente é a razão, são os pensamentos, a imaginação, a memória, é a faculdade intelectual, parte incorpórea, ou seja, aquilo que não é físico do nosso cérebro. É um conjunto de experiências, conhecimento e cultura que adquirimos ao decorrer do tempo, que formam o nosso caráter. Ficou meio bagunçado? Mais ou menos, né? Depois você vê o vídeo lá no YouTube, você vai entender. Mas isso é mente, é os nossos pensamentos, é a nossa memória, é a nossa razão. E isso é bom, porque foi Deus que criou.
E o que a Bíblia diz sobre a nossa mente? Romanos 12:2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. Que, o quê? Não vos conformeis com este século, mas sede transformados pelo quê? Renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando você tiver a renovação da vossa mente. Romanos está explicando que a nossa mente ela precisa ser renovada. E por quê? Porque praticamente 100% de tudo que adquirimos no mundo, conhecimento, experiências, cultura, não vieram de Deus, vieram contra o Senhor. Sim ou não? Tudo que nós aprendemos no mundo vem contra o Senhor. Por exemplo, no mundo eu trair é normal. É normal você trair a sua esposa, é normal sua esposa trair você. É comum esse tipo de coisa. Casamento às vezes dá certo, não é o que o mundo fala? Às vezes dá certo, às vezes não. Mas é isso que nós cremos? Sim ou não, irmãos? Por isso você precisa ser renovado, senão você falava um amém mais empolgante. Casamento dá certo. Casamento foi criado para dar certo. Deus uniu o homem e a mulher para dar certo. Mas o problema é que o mundo é tão frustrante que ele apaga essa verdade. E nós viemos para o cristianismo crendo nisso, que casamento às vezes dá certo, às vezes não dá. Não deu certo, separa, vai para outra. Roubar de quem tem muito não é roubo. Roubar de quem é rico não é roubo. E mentir para se justificar é normal. Então se eu minto para me justificar está tranquilo. Então são culturas, são experiências que nós tivemos, são pensamentos que nós adquirimos ao longo do tempo, que formaram o nosso caráter. E hoje nós nos comportamos de tal forma por causa desses pensamentos. Mas isso precisa ser transformado, isso precisa ser renovado. A sua mente precisa bater uma chavinha lá dentro e falar: agora eu não penso mais assim. E praticamente 100% do que você aprendeu no mundo, você vai ter que reaprender diante de Deus. Por isso precisamos fazer uma atualização do nosso backup, da nossa mente, e isso vai definir os nossos comportamentos. Por exemplo, falar palavrão no trânsito, isso é uma redefinição da mente. É você transformar, é você renovar a sua mente. Porque, irmãos, naturalmente o mundo fala palavrão. Então se alguém me fechou no trânsito, o que eu vou falar? Palavrão. Naturalmente as pessoas se odeiam. Então quando alguém faz alguma coisa contra mim, o que eu vou fazer? Vou odiar. Mas o cristianismo não é assim. Jesus não ensinou isso à igreja. Deus Pai não deixou isso para a igreja. Então nós precisamos renovar e transformar a nossa mente. Bater a ponta do dedinho na cama, no mundo nós falamos todo tipo de palavrão. Tem gente que, se possível, pega o machado e corta o pé da cama de raiva. Sim ou não? Tem uns caras mais estourados que ia quebrar a cama. Eu conheço gente assim, irmãos, que a culpa é das coisas. Caiu a coisa, o cara termina de quebrar. Ele está bravo, ele dá murro na parede. Ele está bravo, ele vai lá e bate no carro. Talvez você não faça isso, irmãos, mas eu conheço gente que faz. Por quê? Porque é um nível de ignorância, é um nível de depravação fora da vontade de Deus, que a pessoa não entende. É uma resposta dela, porque ela foi inserida nessa cultura, ela aprendeu assim. Ela vê, ela fica brava com a esposa, qual que é a primeira reação? Eu vou bater nessa mulher. Por quê? Ela viu o pai batendo. Ela aprendeu assim. Ela deixou se levar pelas vontades dela. Mas é assim que Deus nos ensina, irmãos. Então, se nós queremos viver a vontade do Senhor, precisamos renovar a nossa mente. Quem crê, diga amém. Fala: eu, a partir de hoje, aprendi e vou começar a praticar a renovação da mente. Eu brinquei da outra vez que eu falava Nossa Senhora, mas eu tive que passar por uma renovação de mente para mudar o meu linguajar. Foi difícil, foi, mas eu aprendi. Todos nós devemos entrar nesse processo. E Nossa Senhora, você fala isso ainda.
Tô brincando. A minha, isso aí, ó. Tá aprendendo, irmã. Tá vindo no culto, hein, irmã? Glória a Deus. Então vamos lá. Essa é a parte da mente, amém? Agora vamos pular para a vontade. Vontade, o que é? A faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher. É uma força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo. E aqui está o problema, irmãos. E aqui está a maioria dos seus problemas, é na vontade. Nós precisamos subjugar as nossas vontades à vontade de Deus. Por quê? Porque você já teve a experiência de saber que algo é errado e mesmo assim fazer? Alguém já teve essa experiência ou só eu? Nós sabemos que é errado, a nossa mente já sabe que é errado, mas a nossa vontade não foi subjugada a Deus, não foi colocada diante do Senhor, para o Senhor ser a primazia do nosso ser, para o Senhor dirigir o nosso veículo espiritual. Então as nossas vontades que dirigem. Então eu tenho vontade de fazer algo, eu vou lá e faço. E isso é o perigo de muitos, e muitos vivem assim. Sabe, por exemplo, quem sabe aqui que a academia faz bem para a saúde? Amém. Quem não sabe, a academia faz bem. Amém. Fazer exercício faz bem. Mas quem faz academia aqui, levanta a mão. E por que o resto não faz? Porque não tem dinheiro. Ah, irmão, mas pega um pau aí que eu já vou dar na cabeça, irmão. Exercício você não precisa ter dinheiro para fazer, você só precisa ter vontade. Você precisa decidir. Mas por que você sabe que algo é bom e você não faz? Porque a sua vontade ainda não está subjugada a essa verdade. A sua mente ainda não controla essa vontade ao ponto de a sua vontade de ficar em casa assistindo Netflix e comendo um chocolate é maior do que ir para a academia. O seu cansaço do dia a dia é maior do que a sua vontade de ser saudável, de viver por mais anos. Vocês estão entendendo? Por que a nossa vontade tem que ser subjugada a Deus? Comer saudável, quem sabe que comer saudável é bom? E quem come saudável? De segunda a sexta, né? Você está vendo? Nós temos uma mente cauterizada, nós sabemos o que é certo, mas a nossa vontade não deixa fazer o que é certo. Então, por exemplo, uma coisa que me dá raiva, me dá angústia, é jogar lixo no chão. Você sabe que é errado, aí você pega o irmão miserável, não é daqui, graças a Deus. Você pega o irmão miserável e o lixo está ali, mas ele prefere fazer isso aqui, ó, do que ir até o lixo. Isso aí é mais do que vontade já, isso aí é falta de vergonha na cara. Diz o meu pai que tinha que apanhar de vara de marmelo, quem faz isso? Quem não apanhou de vara de marmelo não entende, né? Mas por quê? Porque a sua vontade não foi subjugada. Você sabe que é certo jogar o lixo no lixo, mas joga no chão. Você vai entrar dentro do seu carro, tem a cesta de lixinho, mas o abençoado pega o papelzinho de bala e joga para fora do carro. Sim ou não? Tomara que não, né? Então, essas coisas são exemplos práticos que eu estou falando, de que nós fazemos no dia a dia. Mas fazer a obra de Deus, quantas vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus porque eu não estou com vontade? Irmão, se eu fizesse a obra de Deus quando eu estava com vontade, eu ia fazer uma vez por ano. Eu ia vir pregar uma vez por ano, eu ia vir liderar uma célula uma vez por ano. Mas eu não faço a minha vontade, eu faço a do Senhor. Liderar, ser santo. Por que muitos sabem que ser santo é bom? Muitos sabem que andar em santidade, ser honesto, cumprir a vontade do Senhor é bom. Mas por que muitos não fazem? Porque a sua vontade não foi subjugada diante de Deus. Todos que pecam, todos que se envolvem com pornografia, traição, drogas, bebidas, é porque estão controlados pelas suas vontades. É porque não tem domínio próprio. O que é domínio próprio? É um fruto do Espírito. A sua casca, a sua alma não foi quebrantada ainda. E aí você não consegue liberar o Espírito e você não consegue ter domínio próprio. Muitos ficam, mas eu tive vontade de fazer, mas vontade dá qualquer vontade, irmãos.
Tem dia que dá vontade, você está tão estressado de enfiar a cabeça debaixo do travesseiro e ficar lá umas 2 semanas. Sim ou não? Mas você vai fazer isso? Fala que não, pelo amor de Deus. Dá até medo de perguntar essas coisas. Então o que Deus diz sobre as nossas vontades? 1 João capítulo 2, verso 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para quando? Então permanece para sempre. Quem faz a sua vontade permanece para sempre? Não. João capítulo 6, verso 37 ao 40. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Aleluia. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus também praticava isso. Ele não ensinou, ele não era um hipócrita. Ele ensinava aquilo que ele vivia. Salmos 37, 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Que está falando, espera no Senhor, faz a vontade dele e ele vai te exaltar. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Olha o que Deus está falando sobre as nossas vontades. Salmo 143, 10. Vocês orem assim. Pode voltar lá no Mateus, estava bom ali. Mateus capítulo 6, verso 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a minha vontade, a tua vontade. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Você vê que a Bíblia está recheada, dizendo para nós subjugarmos as nossas vontades ao Senhor, entregarmos as nossas vontades ao Senhor, porque quando você faz aquilo que te dá vontade, você só se frustra e se arrebenta, irmãos. Você só dá murro na ponta de faca. E o maior exemplo disso foi Jesus no Getsêmani. Sim ou não? Ele está lá suando sangue, está lá sofrendo, e aí ele ora ao Pai, fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja a tua. Ele fala assim: Senhor, eu estou angustiado, eu estou suando sangue aqui, eu estou sofrendo, mas que não seja a minha vontade, seja a sua. Oh, irmãos, nós precisamos subjugar as nossas vontades diante do Senhor. Não viva pelas vontades. E o último, emoções. O que são as emoções? Felicidade, tristeza, medo, surpresa, raiva, nojo, desprezo. Essas são as emoções básicas. Mas alguns estudiosos falam que existe mais de 2.000 sentimentos. Você já imaginou você viver pelas suas emoções? Não dá nem para viver uma por dia, pra você ter noção. Aquela história que fala, um dia o cara está bem, outro dia o cara está mal, um dia ele está feliz, um dia... Não dá certo, porque mais 2.000 vai demorar anos para você viver todos os sentimentos e todas as emoções. Mas tem gente que gosta de viver pelas emoções. Ele baseia as suas decisões, as suas vontades e o seu dia a dia nas suas emoções. Então eu estou triste, então eu vou acabar com o dia de todo mundo. Eu acordei angustiado, não sei porquê, mas agora eu vou angustiar a vida de todo mundo. Então não viva pelas suas emoções. Esses sentimentos são totalmente perturbados e Deus quer restaurá-los. Exemplo, felicidade. O que é ser feliz no mundo? Alguém pode me dizer o que é ser feliz no mundo? Ganhar dinheiro. Quem fica feliz quando ganha dinheiro? Os irmãos ficam até com medo de erguer a mão, né? Eu fico feliz, irmão, quando vai lá pagar, eu fico feliz da vida. Mas, irmãos, isso não é o meu motivo de vida. Isso não é o que direciona a minha vida. Eu não fico feliz se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro eu não fico feliz. Mas o mundo fala isso. Para você ser feliz, você precisa ter muito dinheiro. Geralmente você associa, você sempre fala isso. O cara tem um monte de dinheiro e é infeliz. Quem já falou isso?
Porque você associa felicidade a dinheiro, e dinheiro não traz felicidade, irmãos. O padrão de felicidade de Jesus é o seguinte: Jesus disse: a minha felicidade, a minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. Você pode ter dinheiro, você pode ter o que for, se você não faz a vontade do Pai, você não é feliz. Você vai viver angustiado, você vai viver triste. Por que tem gente que é rescasso de dinheiro? Rescasso não, é escasso, né? De dinheiro, tem uma renda baixa, mas vive feliz. Eu conheço um senhorzinho que ele vai lá na oficina lá, mas pensa no homem feliz, mas pensa no homem pobre. E todo dia ele está dando risada, todo dia ele está feliz, todo dia ele chega lá, dá bom dia, todo dia ele está lá alegrando a vida das pessoas. Por quê? Porque ele é feliz. Não é o dinheiro que define a sua vida, é fazer a vontade do Pai. Para você ter noção, tristeza, nós se entristecemos por tudo, irmãos. Nós ficamos tristes, nós ficamos magoados, nós ficamos chateados, nós ficamos deprimidos. Por quê? Pelas coisas do mundo. Tem gente que fica deprimido porque terminou um relacionamento, fica deprimido porque não teve dinheiro, está deprimido porque está devendo, está deprimido por causa disso. E Jesus, olha o que Jesus fazia. Jesus se entristecia quando havia incredulidade. Ele chorou diante de Marta e Maria, porque Marta e Maria já não cria mais que Lázaro ia ressuscitar. Às vezes você fala, não, Jesus chorou porque ele amava Lázaro. Amava, mas ele chorou por causa da incredulidade. Ele se entristecia por causa da incredulidade do povo. Isso é motivo para nós nos entristecermos, quando os irmãos não têm fé. Você percebe quanto está perturbado os nossos sentimentos? O medo. Deus disse para nós sermos corajosos, porque Ele é conosco. Mas irmãos, eu estava assistindo um vídeo ontem, um rapazão bombadão lá com medo da agulha. E mó polêmica. Porque assim, uns defendendo, mas ele tem fobia da agulha, tem sei lá o que fobia. Irmãos, eu entendo que algumas coisas psiquiatra, alguma coisa assim, que é meio bagunçado. Mas irmãos, pelo amor de Deus, um marmanjo desse tamanho desmaiar por causa de uma agulha no braço? Então tem coisa, irmãos, que está perturbado. O nosso medo é perturbado. Tem gente que tem medo de aranha, tem medo de barata, tem medo de sei lá do que. Aí todo mundo começa. Você não precisa ter medo de barata, você precisa ter nojo de barata. Mas medo não, Você não precisa ter medo de abelha, você precisa só ter aversão a ela. Irmãos, nós precisamos aprender que está tudo perturbado, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós devemos restaurá-los em Deus, amém? Você tem que ter medo de passar uma vida inteira sem cumprir o seu propósito. Isso você tem que ter medo. Você tem que ter medo de ganhar o mundo e perder sua alma. É isso que você tem que ter medo. É por isso que Jesus diz 365 vezes na Bíblia: não temas, eu sou contigo. Uma vez por ano, no mínimo, Deus fala para você: eu estou contigo. Quantos entenderam? Quantos entenderam que precisa ter a alma transformada? E para finalizar, portanto, mente, vontade e emoções devem ser subjugados ao Espírito de Deus. Filipenses 2, capítulo 1 a 11 vai dizer assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Diga assim: o mesmo modo de pensar. Diga assim: o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Amém. Paz. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Algumas traduções está escrito assim: esteja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Passa. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que devia apegar-se.
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O nosso exemplo é Cristo. E ele deixou de ser Deus para se tornar homem, se humilhou ao nível máximo, ao ponto de cuspirem no seu rosto, cuspiram no rosto de Deus. Deus não levantou a mão para ninguém. Ele se humilhou ao ponto de fazer com que sua alma seja totalmente entregue a Deus, ao ponto de espancarem. Ele era Deus, irmãos. Ele podia orar e fogo cair do céu. Ele podia destruir toda aquela geração. Mas ele deu um exemplo diferente. Ele falou: enquanto eu estou perdendo, eu estou ganhando. A sua mente, 1 Coríntios 2, 14, 16. Qual que é o problema de viver pela sua mente? Quem não tem o Espírito aceita as coisas que vêm do Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Agora olha o verso 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele está falando assim: quem que pode ensinar o Senhor? Quem que pode instruir o Senhor? Porém, olha o que Paulo diz: temos a mente de Cristo. Deus está falando, a sua mente tem que ser a mente de Cristo. Não pode ser a sua, ela precisa ser renovada. É por isso que é importante você ler as Escrituras, porque a sua mente vai sendo renovada, e aí você vai ter a mesma mente de Cristo. As nossas vontades, olha que Pedro vai dizer, 1 Pedro capítulo 4, verso 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. A sua vontade tem que ser subjugada a Deus, para que você possa fazer a vontade de Deus. E o último, as emoções, Filipenses 2,5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem vive pela mente se torna incrédulo, porque as coisas de Deus não se explicam, milagres não se explicam. Você deve ser racional no seu culto a Deus, você deve sim pensar, mas entregar a sua mente a Deus, porque tem coisa que nenhum homem vai explicar. Quem vive pelas vontades é egoísta, porque só faz o que seu umbigo quer, só faz o que você quer, só olha para o seu umbigo, e Jesus diz que já perdeu. Quem é egoísta, a Bíblia diz que já perdeu a sua vida. E quem vive pelas emoções é inconstante, é uma montanha russa, nunca terá nada na vida, porque é inconstante. Tem gente que faz tanta besteira porque é emocionalmente desequilibrada. Tem gente que larga tudo, joga tudo para o alto, porque é emocionalmente bagunçada. Deus está te chamando nessa manhã para entregar corpo, alma e espírito, mente, vontade e emoções a Ele, para que a sua mente seja transformada, as suas emoções sejam subjugadas e a sua vontade seja entregue à vontade do Senhor. Amém?